Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos criar uma luz indireta imitando a luz do Sol e também imitando a atmosfera que essa luz do Sol reflete sobre a Terra. Nós vamos introduzir também no nosso projetinho aqui, que é um cômodo, nós vamos colocar um Mr. Sky Portal para dar mais brilho dentro do nosso cômodo. Dentro do 3ds Max existem várias opções de iluminação, mas quando se trata da iluminação solar, é interessante que nós configuremos um environment das luzes. Esse environment nós habilitamos ele exatamente aqui no Rendering Environment ou apenas teclando o número 8 do teclado, e aí vocês podem configurar exatamente aqui no Exposure Control que tipo de envolvimento de exposura, que tipo de exposição a luz vai estar sendo detalhada dentro do 3ds Max. Nós vamos utilizar para essa aula o Logarithm Exposure Control, beleza? Mas vamos configurar daqui a pouquinho. Para inserir um daylight, quer dizer, uma luz de incidência solar, nós vamos aqui na aba Create e vamos selecionar essa última opção, Systems, onde nós vamos selecionar esse item, que é uma ferramenta chamada Daylight, e vamos clicar em Yes, porque ele está habilitando aquela exposure control, mas pelo Mr. Fotográfico, já que nós vamos trocar. E vamos clicar em Yes. Agora, na vista top, nós vamos clicar na tela e arrastar para aumentar essas coordenadas cartesianas que nós temos aí, tá? Onde nós temos aí norte, sul, leste, oeste. Então vamos posicionar ela grandão aqui para ficar bem facilitado. E o próximo, quando você soltar o clique, ele vai posicionar o Sol. Então você posiciona na maneira que você quiser aí, já que nós vamos configurar ela de maneira correta. Pois nós vamos aqui em Modify e podemos alterar a posição através manualmente, né? Se eu voltar aqui, se eu clicar aqui em Front, segurar o Alt para rotacionar uma ortográfica, então nós podemos apertar o W também. Podemos posicionar ela de forma manual, aí é só clicar nessa opção, ou através de uma data e tempo e uma localização. Vamos clicar então em Setup e vamos configurar aqui, ó, a primeira localização, tá vendo? Vamos clicar em Get Location e vamos selecionar o mapa mundial, vamos escolher América do Sul e eu quero, por exemplo, o Sol lá em São Paulo, que é o máximo que nós temos, pelo menos na minha região, é em São Paulo, tem outros lugares aí que você pode escolher. Então eu vou dar em São Paulo, clicar em OK e a configuração que eu preciso fazer agora é em relação à rotação e o horário do Sol que eu quero. Eu quero o horário do Sol, por exemplo, às 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde. Tá bem? Então vou deixar às 3. E que mês que isso daqui, que o Sol que você quer que ele apareça. Então você pode configurar tudo isso aqui de acordo com o seu projeto. Aí eu posso selecionar também, ó, lembrando, eu posso selecionar esse norte, sul, leste, oeste ou o Sol. Selecionando norte, sul, leste, oeste, nós vamos configurar a rotação dele. Então vou apertar o E, eu vou configurar o norte, perdão. E eu quero que a incidência solar seja lá dentro do cômodo, tá? Então eu vou rotacionar aí, mais ou menos que a incidência solar realmente fique dentro do cômodo. Então eu tenho que observar aí aonde está entrando o nosso Sol. Então quero que ele entre realmente lá dentro do cômodo. Então mais ou menos aqui. Eu posso apertar o W e mover esse aqui um pouco para dentro aqui. Posicionar ele bem no centro, talvez. Posso até rotacionar um pouco mais, apertar o E, para que ele bata em algum outro lugar. Aí a única coisa que você tem que observar é que se ele está entrando ou não dentro do seu cômodo. Tá? Você pode apertar o W e mover um pouquinho para cima. Aí. Ele vai entrar ou não. A incidência do Sol dele está entrando diretamente no cômodo. Depois que você configurou a posição do Sol certinho, em relação a uma data, tudo, nós podemos agora configurar a taxa de sombra que esse Sol reflete lá dentro. Se a taxa estiver bem pequenininha, nós vamos ter umas sombras muito feias dentro do cômodo. Então você pode aumentar ela, tá ok? Primeiros parâmetros que nós vamos configurar vai ser que o Sol, a luz do Sol, ela tem que ser um Mr. Sun, ok? Já até mudou a cena aqui. E a luz do céu, né, que nós também temos que colocar Mr. Skylight e clicar em OK.
Lembrando, apertando o 8 aí, vamos entrar no Environment e deixar no Logarithm Exposure Control, ok? Lembra lá? Lá em Rendering, Environment ou a tecla 8, deixa lá no Logarithm Exposure Control. E vamos configurar essa taxa do Sol, exatamente aqui, ó, Mr. Sun Basics Parameters. Nós vamos colocar aqui, ó, Samples, Soft Samples, que vai dar essa taxa de sombra aí. Vamos deixar 32. E aí eu só vou dar um exemplo pequeno aqui. Nós vamos deixar o multiplicador desse Sol, a intensidade do Sol, em 1 e o multiplicador dessa intensidade do céu em 1 também. Se você quiser muito ou menos, é só alterar essa intensidade do céu aí e do Sol. Até esse ponto você já pode fazer alguns testes de render. Por exemplo, depois que você configurou a taxa de sombra, você pode clicar aqui no render, e eu vou pausar, lógico, porque demora na minha máquina. Eu vou clicar aqui, ele vai começar o render. Aí depois do final do render, você já pode sentir como que essa múltipla aqui do Sky e do Sun faz efeito ou não. Vou renderizar uma outra, ó a diferença desse. Vou renderizar outra com, por exemplo, fator de multiplicação 0,2 aqui. Vamos renderizar para ver como é que fica. Ou melhor, vamos configurar esse múltiplo aqui no Sol. Vou deixar lá pelo 1,2 aqui em cima. Vamos lá? Então vocês podem ver que a intensidade afeta e muito quando vocês alteram esse multiplier aqui. Vamos criar agora na janela um MR Skyport, onde ele vai trazer um efeito de claridade para o nosso desenho. Eu vou habilitar aqui com F a vista front, e aí eu estou vendo aqui um rasguinho, né, da nossa janela, onde eu vou criar através da guia Create, Lights, Photometric, ok? Escolho Mr. Sky Portal, e aí eu vou criar mais ou menos na área da janela aqui. Lembrando que você tem que deixar, vou deixar em ortográfico aqui, ó. Tá vendo que existe uma setinha vou apertar o W, tem uma setinha nesse Mr. Sky Portal, então você pode alterar, então o fluxo dessa setinha tem que ser para dentro do cômodo, tá? E aí eu vou posicionar ele exatamente na face de trás do cômodo nosso, não para dentro, tá vendo? Ó, veja que a setinha está incidindo dentro do cômodo. Se ela estiver no flip aqui, ó, vai estar ao contrário. Não, tem que deixar incidindo. E aí, esse Sky Portal, deixa eu selecionar ele aqui. Né, tem que estar bem encostadinho mais ou menos aqui. E vamos configurar ele também, em que as sombras deles chegam a pelo menos 32. Aí se você tiver uma máquina muito boa, você joga lá para cima. Se não, deixa no 32 mesmo. Vamos fazer um teste para ver como é que está ficando. Vou apertar o render aqui da câmera, né? E eu vou apertar o pause. E aí, se vocês acharem muita claridade, só cancelar lá na hora do render e fazendo testes, pessoal. Vou deixar, por exemplo, ponto vírgula 2 aqui. Vamos ver para onde vai essa intensidade. Então, olha lá, ela dá um brilho para dentro do cômodo através desse Sky Portal. Eu não vou até o fim não, tá bom, pessoal? Só para fazer esses testes, se está indo ok aí, de acordo com o gosto nosso. E podemos até ter um filtro de cor, uma cor um pouco amarelada aí, intensidade bem amarelinha, para ficar bem legal o nosso entendimento. E ao final dessa aula você aprendeu a criar uma luz solar, também configurando ela na posição da Terra. Você aprendeu a configurar ela também a parte do Mr. Sun e o Mr. Sky, definindo aí uma taxa de sombra um pouco maior. Configurou o Environment, que é importante deixar no Logarithm Exposure Control para ambientes internos. E também você criou um Mr. Sky Portal para dar esse brilho a mais dentro de um cômodo.